Depois de muito aprendizado, ele foi encaminhado a uma das linhas de trabalho como um Exu guardião e executor de lei. Quando em terra, é um Exu com uma postura bastante ereta, é bastante sério, observador e muito compenetrado a todos que atende com atenção e respeito. Eu me chamo Leandro Bertelotti, para quem não me conhece, e hoje eu vou contar a história do Exu Marabô em sua vida carnal. Bom, não existe nenhum documento relatando em que época ele viveu entre nós, mas por psicografias, acredito eu que seja que ele viveu mais ou menos no século XV. Nessa mesma época, houve uma peste que assolou um reino dessa região, né? Porque existiam vários reinos, várias aldeias, e o Perostino, que hoje é conhecido como Exu Marabô, o Perostino ele vivia sozinho na dele, fazia as magias dele, tranquilão, como água de poço. Mas todo mundo ali naquela região, né, tanto as aldeias como os reinos, temiam ele porque sabiam da feitiçaria que ele fazia. Ele era um feiticeiro. E essa peste que foi assolada, aliás, essa peste que atacou, né, esse tal reino, começou a se multiplicar entre os povos ali daquele reino. Só que até então ninguém lá de cima, tipo, a majestade foi contaminada. Então o rei, tipo, meio que cagou na cabeça de geral. Tipo, cada um se vira nos 30 e foda-se. Né? Como a gente vê os nossos governantes hoje fazendo, né? Mas enfim. Só que ele não contava por um fato que aconteceu. A rainha dele, a esposa dele, foi contaminada também por essa peste. E daí ele parou e pá! Fudeu. Fudeu, né? Minha rainha, minha esposa sendo contaminada por essa peste, uma peste que não tem cura. Vou chamar quem? Ele pensou em quem? No Perostino. Ele pensou no Perostino, chamou alguém para chamar o Perostino, foi até onde ele morava, isoladamente. Era um feiticeiro bastante conhecido, todo mundo sabia onde ele morava, mas ninguém chegava perto. Mas ele chamou alguém lá com bastante coragem, acredito eu que não era coragem, né? Era mais questão de hierarquia. Foi até o Perostino e chamou ele, falando que o rei precisava conversar com ele. E ele falou, beleza, show de bola, vamos lá. Foi ele até o reino. Chegando no reino, ele percebeu que todo mundo olhava para ele com olhares estranhos. E ele pensando, observando aqueles olhares estranhos, ele percebeu que aqueles olhares estranhos eram para as suas vestes, que apenas tampava a sua região pubiana, e um colar que ele usava com restos de animais mortos. Né? Então aquilo causou assim, porque nunca ninguém tinha tido contato com ele, né? Assim, daquele reino, nunca ninguém tinha tido contato com ele, nunca tinha visto Perostino. Então aquilo assombrou a todos ali que estavam olhando para ele. Mas tipo que ele meio cagou, né? Foda-se, eu sou feiticeiro, eu uso um pano para cobrir a minha parte pubiana e uso um colar, né, com restos de animais. Com certeza isso havia um fundamento, né? Mas ninguém sabia. Então o Perostino foi levado até o quarto do rei, né?
E quando o Perustino chegou lá, ele falou: meu irmão, brother, seguinte, eu vou fazer meu trabalho aqui, mas não quero que ninguém me incomode. Independente do tempo que for demorar, não quero que ninguém me incomode, ninguém entre aqui, que eu vou fazer meu trabalho. Se ninguém entrar aqui, vai dar tudo certo. E o rei ficou boladão, né? Imagina, pô, você chama um feiticeiro de longe, temido por muitas pessoas, e de repente o feiticeiro quer ficar sozinho no quarto com a tua esposa, você não sabe o que ele vai fazer, não sabe que tipo de feitiçaria ele vai estar atuando ali, com que tipo de magia, né? Ele vai estar manipulando ali, mas o rei estava muito desesperado para curar a sua rainha. Aí ele decidiu conceder, né, essa exigência do feiticeiro Perustino. Beleza, ele ficou meio boladão, mas ele aceitou. Então o Perustino começou a trabalhar ali, né, fazer o que ele sabia de melhor, que era feitiçaria. Ele trabalhava e ninguém entrava lá como ele havia exigido, e o único que se movimentava ali de sair do quarto e entrar no quarto era o próprio Perustino, que às vezes ele saía para pegar erva e animais para voltar pro quarto, para continuar com essas feitiçarias. E nego ficava bolado, via aqueles animais e não sabia por quê, o que ele tá fazendo. E o rei ficava apreensivo, ficava nervoso. E que até isso tudo rolou, que até chegar ao quarto dia, eis que a rainha tá curada. Perustino conseguiu curar a rainha. E ele mandou o rei entrar no quarto, e o rei viu que a rainha estava totalmente curada daquela peste que havia pego, né, junto com toda a população daquele reino. E o rei ficou assim bastante agradecido, né, a Perustino. O rei ficou bastante feliz de ver a sua rainha ali curada daquela peste que não havia cura, que nenhum curandeiro conseguiu fazer com que ela se curasse ali, e Perustino conseguiu fazer isso. E o rei rapidamente nomeou Perustino como o médico oficial daquele reino. E Perustino, quando foi nomeado o médico oficial daquele reino, ele parou, pensou, tipo, a população tá cheia de praga, tá cheia de peste, cheia de doença, mazela. Brother, vou curar geral nessa parada. E foi o que ele fez. O feiticeiro Perustino curou todos daquele reino ali, daquela peste que estava assolando toda aquela população. Perustino curou a todos com sua feitiçaria, com sua magia. Ele ajudou toda aquela população. Perustino, o feiticeiro, após de ter curado, né, a rainha, ter curado o povo, toda aquela população em modo geral ali daquele reinado ali, né, ele ganhou uma extrema confiança do rei. Só que a partir daí, com essa confiança que o rei ganhou nele, o povo, né, toda a população daquele reinado ali ficou sabendo dessa confiança que o rei tinha depositado no Perustino. E a população começou a ser leviana. Isso não pode fazer, isso não é nada adulto. Mas a população começou a ser leviana. Começou a criar boatos de que o rei ia botar Perustino feiticeiro como seu braço direito. Só que isso não era verdade.
E Perostino também não tinha tocado nada nesse assunto, até porque Perostino era muito sério, era muito sisudo, muito pra dentro. Ele não falava com ninguém, ele não conversava com ninguém, ele não dialogava com ninguém. Ele apenas efetuava o seu trabalho. Ele fazia o seu trabalho e ia para os seus aposentos. E quando isso aconteceu, de a população falar que o rei ia nomear o feiticeiro como seu braço direito, chegou no ouvido do rei. E o rei ficou bastante preocupado com isso. Ele falou, pô, mas eu não falei nada disso. Eu acho que Perostino, feiticeiro, tá armando contra mim, não é possível, ele tá querendo tomar meu reinado. E ele ficou extremamente preocupado com aquilo, amedrontado, até porque era um feiticeiro que sabia fazer os paranauê ali, que era complicado. Era complicado. Os paranauê ali que ele fazia era batata, tudo dava certo, né? Toda aquela magia, toda aquela feitiçaria que ele manipulava ali, ele conseguia efetuar todo o processo com excelência. Então o rei ficou preocupado, bastante preocupado, de que Perostino, feiticeiro, roubasse seu reinado. E ele falou, não quero mais ele aqui não, vou mandar ele embora. E ele chegou até Perostino e falou, eu quero que você vá embora, porque eu não falei nada disso, isso nunca aconteceu entre a gente, essa conversa nunca teve entre a gente, e o povo está dizendo que eu vou te nomear como meu braço direito. E Perostino, a partir dali, Perostino ficou muito bolado, mas tipo assim, não era só uma bolação não, era tipo ódio mortal do rei. E Perostino pensou, olhou para o rei e falou, tá certo, eu vou embora. Mas antes de eu ir embora, eu quero fazer apenas um pedido pro senhor. Ele sisudo, todo sério. E o rei ficou olhando assim para ele e, claro, ele ficou curioso, queria saber que pedido era esse que ele queria fazer pro rei. E o rei falou, qual o pedido que você quer me fazer? E Perostino falou para ele, eu quero um último jantar com todas as realezas de todos os reinos. E após esse jantar, eu vou sair daqui, vou me embora para nunca mais voltar. E o rei ficou pensando, ele falou, é só isso? Aí o Perostino respondeu, é só isso. É apenas o que eu quero, é apenas o que me basta para eu poder ir embora daqui e nunca mais voltar. E o rei concedeu o seu desejo de um último jantar com todas as realezas, de todos os reinados. E aconteceu o jantar. Só que o rei, quando fez esse jantar, antes dele fazer esse jantar, o rei não sabia que Perostino estava consumido pelo seu ódio, né? O ódio carnal, o ódio que impregnou nele, porque depois de tudo que ele fez pelo aquele reinado, o rei queria que ele fosse embora, acreditou na população sobre aquele boato que não era verdade, que nunca tinha saído da boca de Perostino. Então o rei não sabia que Perostino tinha ficado com bastante ódio na alma. Ele estava muito bolado. E aconteceu o jantar, aquele banquete, né? Imagina aquele castelo com aquela mesa grandona, bastante imensa, com banquete, tudo posto ali. E todos os reis, né, de todos os reinados estavam ali, inclusive o Perostino. E foi aí que Perostino se vingou, né,
de todos, até de quem não tinha nada a ver com a história, porque foram os reis de todos os reinados. E Perushino envenenou toda a comida daquele banquete. E veio todos os burgueses daquele tempo, daquela região, de todos aqueles reinados a desencarnar. E após esse envenenamento, Perushino fugiu daquela área, né, daquele reinado que ele estava, e foi para onde ele ficava, né? Eu imagino que seja um lugar dentro de uma floresta, né, uma cabana, e ali é onde ele fazia seus rituais. E ele fugiu para ali. Só que após um tempo ele ter fugido dali, ele adquiriu uma doença incurável que nem ele conseguiu curar. Uma doença que estava criando bolhas em seu corpo, estava massacrando a sua carne começava a cair, e ele, com toda aquela magia, com toda aquela feitiçaria que ele sabia manipular, ele não conseguiu se curar e acabou desencarnando. E após o desencarne, ele teve que aprender muita coisa com a espiritualidade. Ele teve que evoluir, né? O seu espírito teve que evoluir, teve que ter a sabedoria de que não pode ser assim como aqui se faz, aqui se paga, o toma lá da cá. Essas coisas que aprendemos da espiritualidade, que devemos até hoje em dia levar para a nossa vida espiritual, a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional. E ele foi aprendendo aquilo de uma maneira que eu acredito difícil, né? Porque sabemos que quando a gente faz algo nesse plano, tudo de ruim que a gente planta, se a gente não colher neste plano terreno, a gente vai colher no espiritual. E ele colheu muita coisa no espiritual porque ele matou muita gente. Ele matou muita gente envenenada, ele assassinou as pessoas com a sua vingança, com o seu sentimento de ódio. E no mundo espiritual ele foi aprendendo com os mentores espirituais, foi aprendendo a evoluir, foi se perdoando, foi perdoando aqueles que fizeram mal a ele. Ele também foi se perdoando por ele ter feito mal às pessoas. E depois de muito aprendizado, ele foi encaminhado para uma das linhas de trabalho como um Exu guardião e executor de lei, que hoje é conhecido como Exu Marabô. Bom, galera, o vídeo de hoje foi sobre isso, foi sobre a história do Exu Marabô em sua vida carnal. Espero que todos vocês tenham gostado, como eu gostei de gravar esse vídeo. E venho aqui também aproveitar e deixar um grande axé de toda a equipe Linhas da Umbanda para nossa irmã Luciane Borges, que está sempre aqui comentando nos nossos vídeos, está sempre deixando seu joinha, faz parte lá do nosso grupo Linhas da Umbanda no Facebook, tem o nosso blog também, tem a nossa fanpage. Os links vão estar aqui na descrição desse vídeo e eu convido vocês a acessarem as nossas redes sociais. Se gostou desse vídeo, deixe o seu joinha aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para que todo o nosso conteúdo, quando a gente postar mais vídeos aqui no nosso canal, chegue até vocês com uma facilidade maior. Um grande axé e bom dia para quem é de bom dia e
boa noite para quem é de